Bom, gente, hoje rolou uma dúvida nos grupos da Momerak e eu resolvi fazer um videozinho para explicar de uma forma mais clara para vocês, né? A dúvida era sobre tirar arcanos maiores e menores separados ou tirar sempre um maior e um menor em cada posição, como ter uma resposta mais objetiva. Esse era o tema das conversas, né? Vou explicar o que eu defendo aqui na Momerak. Para mim não existe certo ou errado, tá? Para mim existe a forma como você conversa melhor com essa ferramenta aqui. O tarô ele é só uma ferramenta de leitura energética, de projeção, de orientação, para que a gente possa tomar decisões de forma mais assertiva na nossa vida. Dito isso, não importa se fulaninho, ciclaninho, beltraninho tiram de um jeito ou de outro. O ideal é que você experimente várias técnicas e veja o que mais conversa com você. A gente tem basicamente dois métodos, na verdade tem muito mais, mas vamos falar dos dois principais. O método americano e o método europeu. No método americano, a gente pega o baralho inteiro, todo junto, arcanos maiores e menores, 78 cartas, 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores. Embaralha tudo junto e tira uma, duas, três, quantas cartas o spread que você escolheu, a tiragem que você escolheu pedir, para dar uma resposta. Você não precisa de duas cartas em cada posição, você pode tirar apenas uma em cada posição. Nesse método americano também, muitas vezes as pessoas que utilizam consideram cartas que caem virada para cima ou viradas para baixo, né? Então, por exemplo, esse rei aqui estava um rei de copas virado para baixo. Então, a gente chama de reverso ou invertido. Esse 8 de espadas está virado para cima. Então, aqui a gente tem uma carta virada para baixo, uma carta virada para cima. Tem gente que considera essas cartas viradas para baixo. Tem gente que não considera e tudo bem, tá? Não existe, vou repetir mais uma vez, não existe jeito certo e jeito errado. Existe a forma como isso aqui conversa melhor com você, né? Quando as pessoas aceitam a carta invertida, elas usam os aspectos negativos dessa carta ou a falta de algumas coisas nessa carta. Enquanto a em pé, vai falar sobre o significado dela dentro do espectro padrão que a gente aprende aqui, né? Esse é o método americano. A gente pode tirar uma, duas, três, considerar invertida, não invertida, deixar saltar as cartas e considerar as que saltam, ou simplesmente escolher a carta que você vai virar. Isso também não faz a menor diferença. Não é isso que vai tornar você um bom tarólogo ou um não tão bom, né? O outro método muito conhecido é o método europeu. No método europeu, a gente separa os arcanos maiores dos arcanos menores. Então, a gente tem um bolinho com 22 arcanos maiores e um bolinho com 56 arcanos menores. Ou, uma variação disso, é um bolinho com 22 arcanos maiores e um baralho inteiro, que é como eu gosto de fazer, tá? Nesse caso, a gente embaralha só os arcanos maiores e tira uma carta. Depois a gente embaralha o outro bolo, seja só de menores ou seja um outro baralho completo, e tira uma outra carta, tá? E aí, essas duas cartas serão nossa resposta. É a sentença, é a frase que a gente está criando. Levando em consideração que a gente sempre vai ter um arcano maior e a outra pode ser maior ou menor, o que a gente vê aqui é o seguinte: se forem dois arcanos maiores, é uma resposta de peso, é uma situação que tem mais importância. Se for um arcano maior, escolhido do bolinho dos 22, e um arcano menor, é uma situação que não tem esse peso todo. E quando a gente joga com os 22 maiores e o baralho inteiro no segundo bolinho, corre o risco de sair a mesma carta. É um risco super pequeno, tá? Mas você pode sim tirar duas torres, por exemplo. Nesse caso, é como se o baralho falasse assim: olha, presta atenção nisso aqui, é isso aqui, ao quadrado. Enfim, esses dois métodos, eles estão descritos de forma muito clara na nossa apostila. E o que eu queria mesmo dizer para vocês é que não existe certo ou errado. O ideal é que vocês testem, anotem, confirmem, revisitem o que vocês escreveram. E aí vocês vão começar a descobrir qual é a melhor forma que isso aqui trabalha com você. Isso vale para Joana, aceita ou não aceita as cartas que pulam? Você que vai decidir. Joana, aceita ou não aceito as cartas invertidas? Você que vai decidir. E, gente, vai fazer sentido. Uma hora, um jeito, outro jeito vai fazer mais sentido para você. E você vai começar a usar esse jeito com muito mais frequência do que os outros.
E tudo bem, cada um vai ter uma preferência. Não existe certo e errado. Por mais repetitiva que eu esteja sendo, esse é o ponto principal disso aqui. Tudo bem, Joana, mas eu queria uma resposta bem clara, bem objetiva. Sinceramente, a melhor forma de fazer isso é assim. É você decidir que carta do baralho é a melhor resposta para aquilo que você está perguntando. Então, será que eu vou ser promovida no meu trabalho? Que cartas representariam essa promoção? Um pajem de ouros? Um ás de ouros, por exemplo? Um 8 de ouros? Pensa na sua cabeça, que carta do baralho representaria uma promoção? Eu vou considerar o 8 de ouros, certo? E aí eu embaralho pensando na minha questão. Será que eu vou ser promovida esse ano? Será que eu vou ser promovida esse ano? Eu me conecto à sabedoria divina, ao meu eu superior, aos meus guias, ao meu anjo da guarda. E isso também é particular, tá? Isso não tem um jeito certo ou errado de fazer. Mas você mentaliza a sua questão principal e eu já defini que o 8 de ouros é a carta que vai representar isso pra mim. Vamos lá. Embaralha, embaralha, embaralha. Corta 1, 2, 3, quantas vezes você quiser. Dá soquinho, assopra, o jeito que você quiser. Depois você terminar de embaralhar, você vira e você procura a carta que você decidiu, que é a carta da promoção, que é um 8 de ouros, no meu caso, né? Quando você achar o seu 8 de ouros, você vai ver as cartas que estão antes e depois. Eita, só falta não achar esse 8 de ouros e ficar demorado aqui. Vamos ver. Achei. Não. Você vê, quem sabe faz ao vivo, né? Faz ao vivo. Tô gravando, mas 7 de ouros já passou. 8 de ouros, achei. O 8 de ouros aqui no meio, eu peguei a carta que vem antes e a carta que vem depois. Ó, reparem. O 8 de ouros, que pra mim é a carta que falaria de uma promoção, de levar no nível acima, de um aperfeiçoamento, ele está rodeado do 9 de ouros e da rainha de ouros, que são cartas que também falam de conquistas e estabilidade. Então, esse aqui é um super sim, tá? Esse conjunto aqui seria um super sim. Porque a rainha de ouros vai falar de uma maturidade, de uma estabilidade, de uma generosidade. O 9 de ouros vai falar de conquistas, né? De conquistas pessoais, de alcançar metas e objetivos seus. E o 8, que foi a carta que eu defini, falando de aperfeiçoamento, de subir mais um nível, de coisas assim. Então, isso seria um super sim. É claro que dependendo do que eu estou perguntando, a carta principal vai mudar. Se eu quiser saber, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, eu posso usar um 6 de espadas, eu posso usar um 8 de espadas, né? Ou outras cartas que representam viagem. Se eu estiver querendo saber de gravidez, por exemplo, eu posso usar a Imperatriz, eu posso usar o Sol, eu posso usar o Mundo, né? E aí é vocês pegarem qual a carta que melhor significa aquilo que você está perguntando e embaralhar, achado no baralho, carta que vem antes, carta que vem depois. Esse método é um método rápido, fácil, objetivo, né? Sem muitas nuances nem interpretações. Agora, por que é bom fazer o que tem mais cartas, na minha opinião? Porque você consegue refletir sobre aquilo. Então, quando você está trabalhando principalmente com opções, orientações, tarô terapêutico, se você tiver 3, 4 cartas para avaliar, para analisar, para pensar, para refletir, você vai ter mais elementos para fazer isso. Diferente de quando você tem uma carta só ou 2 cartas só para te dar a resposta. Mas, gente, não é isso que define um bom tarólogo de um mau tarólogo, tá? Não é a quantidade de cartas que pula, não é a quantidade de cartas que você tira, não é o tempo que você demora para dar uma resposta ou embaralha, não é nada disso, né? Então, a minha sugestão é que vocês experimentem e anotem no caderninho de vocês de tiragem. Fiz desse jeito, a resposta foi tal. Revisita para ver se aconteceu, se foi do jeito que você previu, se foi do jeito que você se orientou a pessoa que está na sua frente e vai analisando o que funciona melhor para você. Então, pela última vez, não existe certo e errado. Existem métodos diferentes de fazer a mesma coisa, usar essa ferramenta para nosso benefício e benefício das pessoas que chegam na nossa frente. Espero que tenha sido bem claro e objetivo. E em breve eu tô aqui tirando outras dúvidas de vocês também.